Fala galera da Maps4Me, tudo bem com vocês? Rafael na área aqui de novo, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar dessa super novidade que é a opção de fazer mapeamentos de corredores com o Mini 5 Pro. E antes de que você pare para perguntar se o seu drone é compatível, eu já vou falar de cara quais são os drones que você vai conseguir trabalhar com essa função que a Maps4Me desenvolveu. Então vamos lá, a editora vai colocando na tela aí, você vai conseguir trabalhar com Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, Air 3, Air 3S, Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro e Mavic 4 Pro, tá? Então esses são os drones que você vai conseguir usar essa metodologia, de preferência com um controle sem tela, seja iPhone ou seja Android, e se você for usar o controle com tela, saiba que você tem algumas características que dificultam um pouco, mas a gente vai falar isso em outro vídeo, tá? Hoje a gente vai lidar com o controle sem tela. E se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Rafael, sou fundador da plataforma Maps4Me, que é uma plataforma de processamento de imagens de drone que acabou de sofrer uma atualização e agora os processamentos estão mais rápidos, mais baratos e mais organizados. Então se você ainda não conhece a nossa plataforma de processamento, entre lá em www.maps4me.com.br. Pessoal, e como que a gente vai fazer isso? Recentemente, a Maps4Me lançou a sua plataforma chamada Maps4Me Connect, que é uma plataforma onde você, prestador de serviço de mapeamentos, se cadastra para que você fique visível para clientes que têm a necessidade de mapeamento, e dentro dessa plataforma a gente também disponibilizou várias ferramentas que vão te auxiliar a fazer os mapeamentos, a processar os dados e também a trabalhar com as informações que você gera. E entre essas ferramentas, a gente lançou então um gerador de planos de voo para drones sem SDK. Então, rapidamente aqui, indo para a tela do meu computador, vocês podem ver que a gente está aqui no site da Maps4Me Connect, beleza? E eu já estou logado, né? Então, se eu entro no meu menu, eu tenho aqui na lateral os aplicativos e as funções que eu tenho acesso, né? Então, de acordo com o plano que você assina, você vai ter acesso a determinadas ferramentas. Para você ter acesso a essa ferramenta de geração de planos de voo para esses drones aqui, você tem que assinar, então, pelo menos o plano básico de R$ 49,90 por mês. Então aqui, ó, vocês veem que a gente vai ter acesso à ferramenta de geração de waypoints KMZ para drones, e você também vai ter acesso a outras funções também. Não para por aí, né? Você tem vários outros benefícios, que é o quê? Você pode delimitar uma área de atuação de até 10.000 km² para que, se surgir um mapeamento, se um cliente procurar um mapeamento dentro dessa área, você vai ser notificado de que existe um serviço e você pode então fechar um negócio. E além disso, você vai ter acesso à calculadora de GSD e também as funções básicas do Geolab, que é a nossa plataforma GIS, que funciona dentro do seu navegador sem a necessidade de instalação de qualquer programa, e você pode usar ela onde você quiser. Então lá no meu perfil, pessoal, eu vou aqui ó, em Waypoints KMZ, então a gente abre aqui a nossa plataforma de geração de arquivos, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui ó, no iconezinho para que ele ache a minha localização, tá? Olha só, ele já achou a minha localização, e a gente vai então lá onde a gente faz os nossos testes geralmente. E aqui no menu vocês podem ver que a gente tem 4 opções de mapeamentos. A gente tem a opção de waypoints, que é simplesmente para você criar linhas, né? A função mais básica, não é aquela que a gente usa para mapeamentos, mas isso pode ser muito útil para quem quer fazer um voo já programado, né? Para fazer uma filmagem, tirar algumas fotos. Aqui a gente tem a opção de grid, e na opção de grid, se a gente desenha então um polígono, ó, vocês podem ver que ele já gera então a malha nossa de mapeamento, né? E a gente pode aqui ó, alterar o ângulo de mapeamento. Você pode ter acesso a todas essas ferramentas aqui, ó, para colocar maior sobreposição frontal, maior sobreposição lateral, o ângulo de inclinação do seu gimbal, entre outros, tá? No Double Grid, se a gente clica aqui, ó, e desenha uma área, então, de mapeamento, vocês podem ver, então, que ele vai fazer o mapeamento em 2 sentidos. E isso aqui é muito bom para quem trabalha com áreas urbanas. A gente já está acostumado com algumas outras ferramentas que não tem essa opção, e você tinha que fazer 2 planos de voo. Aqui você consegue fazer em um plano de voo já o plano cruzado, beleza? E aqui a gente vai usar a nossa ferramenta que a gente quer, né? Que é o quê? Que é a ferramenta de corredor. Para quem já estava acostumado lá com os drones da linha Enterprise, né? Para quem faz o nosso curso Enterprise, a gente tem uma aula exclusiva sobre mapeamento de corredores, porque aqueles drones eles têm essa função nativa. Então você consegue aí gerar apenas a linha do meio e ele já vai te dando todas as opções laterais para que você tenha um resultado satisfatório. E agora a gente trouxe isso aqui para você poder fazer com esses drones mais simples. E olha como é fácil. Você simplesmente vai desenhar
Inclusive, ó, você pode aqui, ó, a gente está vendo os nomes da rua, se você quiser ver uma imagem de satélite, você tem essa opção também, o que às vezes facilita na programação. Então aqui, ó, simplesmente você vai clicar ao longo do eixo, né, da rodovia que você quer levantar, e você repara que ele já vai criando, então, ali as linhas paralelas, né? Então vamos dizer que esse aqui é o trecho que eu vou fazer o levantamento, e aqui na primeira opção, ó, você já vê que ele fala aqui, ó, números de linhas de voo. Por que isso, pessoal? Porque o mapeamento de uma rodovia, de um corredor, você não pode fazer só uma linha central, tá? Eu vejo muita gente cometendo esse tipo de erro, e se você fizer isso, você não vai ter sobreposição lateral e você não vai ter uma geometria interessante para gerar produtos. Então, seus produtos vão ficar com muita distorção, pode ser que eles nem consigam alinhar as imagens, beleza? Então, sempre no mínimo 3 linhas, beleza? E é isso que a gente fez aqui. A gente travou para que você tenha aí pelo menos as 3 linhas de mapeamento. E aqui você pode aumentar, né? Vamos dizer que você está querendo fazer um levantamento de uma futura rodovia e você precisa ter o perfil lateral mais extrapolado, então você pode aumentar aqui, ó, o número de linhas, ó, então ele já vai montando, ó, de 5 linhas, sempre considerando a linha do meio, beleza? Ó, olha só. Então aqui a gente vai deixar simplesmente a linha do eixo e as 2 laterais. Aqui você pode configurar a velocidade do voo, sobreposição lateral e inclinação do gimbal. Então a gente vai fazer o que? Ó, eu vou diminuir aqui, ó, vou botar 7 metros por segundo, vou manter minha sobreposição lateral com 70, não vou mexer em nada. Aqui em cima você pode ver que ele já vai te dando um resumo, beleza? Então aqui, ó, ele vai criar 73 waypoints nesse trabalho aqui, por enquanto. Depois eu vou mostrar para vocês que isso vai aumentar. Ele vai percorrer uma distância de 1,59 km, tempo estimado do voo de 3 minutos e 47 segundos. Ele estima aqui que ele vai gastar uma bateria, óbvio, esse tempo é bem rápido, tá? Aqui a altitude está em 100 metros, eu nem vou mexer, e a velocidade em 7 metros por segundo, beleza? Então por que eu falei para vocês que vai aumentar isso aqui? Porque a gente vai fazer acompanhamento de terreno, tá? E quando você tem drones como esse aqui, que não tem um KMZ liberado, você tem que fazer então assim com que o seu software que está produzindo então a linha de voo, ele crie vários pontos, né? Geralmente ele cria a cada 30 metros, porque essa é a resolução do SRTM que a gente usa, e então ele vai corrigindo a sua altitude a cada ponto. Então ele passou em um ponto e o outro está mais alto, então quando ele passar desse ponto ele vai subir para o outro e descendo, e assim ele vai acompanhando o terreno de acordo com uma superfície que é o SRTM, beleza? Então a gente vai o quê? A gente habilita aqui, ó, que a gente quer usar o acompanhamento de terreno, e a gente vai clicar nesse botão aqui, ó, definir o ponto de decolagem. Isso aqui é uma etapa muito importante, porque isso aqui é crucial para que você possa determinar quais são as variações de cota que o drone vai ter, e você precisa decolar o drone do ponto que você escolheu aqui, beleza? Então aqui, ó, eu vou clicar em definir, ele pede para eu selecionar um ponto no mapa, ó, e eu vou fazer o quê? Eu vou decolar daqui, ó, vou decolar dessa rua aqui, beleza? Então a partir de agora, todos os pontos de cota, ele vai considerar então, com relação àquele ponto que você vai decolar. Se você decolar de um ponto mais baixo, por exemplo, você corre o risco de colidir o seu drone, porque ele vai fazer todos os cálculos de altura com relação ao que você determinou. Então, se você decolar em outro ponto, você vai ter problemas, tá? Então, isso é muito importante, beleza? Então, aqui, ó, vocês podem ver que o número de waypoints está em 73 e agora ele tem mais 11 pontos de terreno. Ou seja, da obra original de 73 waypoints, ele ainda vai percorrer mais 11 pontos que ele vai fazer aí, então, a correção de altitude, tá bom? Isso aqui é importante, pessoal, porque quando você passa de 199 pontos, o aplicativo da DJI Fly, que é quem vai pilotar o seu drone, ele não aceita, né? Então você vai ter problemas em executar o voo. Então você tem que fracionar. Aqui no caso a gente tem 73 mais 11, a gente vai ter 84 pontos, então a gente não vai precisar fracionar. Mas vamos usar um exemplo que tivesse 300 pontos aqui, ele ia criar 2 obras. Então na hora que você fosse exportar aqui o arquivo, ele vai te mandar um arquivo zip com os 2 KMZs lá dentro. Depois eu vou mostrar para vocês como que é essa questão do KMZ é bem simples. Acho que já tem muita gente aí que já está acostumado, tá? Aqui na Maps4Me a gente não usa o 199, a gente usa 189. A gente dá uma pequena margem aí, porque às vezes se você usa o limite de 199, a tua operação ela pode travar ou ficar lenta. Então a gente trabalha um pouquinho abaixo, a cada 189 pontos ele vai criar uma obra nova, tá bom? Então vamos lá, então a gente configurou, ó, aqui, outra opção muito importante que você tem que selecionar é o modelo de sua aeronave, tá? Então a gente coloca o Mini 5 Pro aqui, ele já fala aqui a câmera, né, então que a gente vai utilizar.
E aqui, ó, ele já te dá até uma estimativa. Ó. Ele já fala aqui, ó, que você vai tirar a imagem de 50 megapixels, seu GSD vai ser de aproximadamente 3,79, tá bom? Olha aqui, ó. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o download desse arquivo, que a gente vai substituir lá no celular. E você também poderia estar baixando aqui, ó, o Google Earth. Né? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Então ele abre esse mapinha aqui e você pode verificar como que vai ficar o seu trabalho lá no Google. Tá? Então a gente está abrindo ele aqui. Olha só como que vai ficar esse voo, pessoal. Então ele vai sair daqui, ó. Ele vai sair do waypoint 1 e ele vai fazendo toda essa rota aqui. Ele vai virar, do 29 ele vem para cá. Quando ele terminar essa linha, ele vem aqui e continua lá, tá bom? É bem simples. Isso aqui é show. Então agora aqui, ó, a gente vai baixar o arquivo, tá? Então ele avisa aqui que o gerador de waypoints KML não se responsabiliza pela execução do voo. O cumprimento das normas, autorizações, documentação e condições de segurança é de responsabilidade exclusiva do usuário. Isso é muito importante. Você clicando ali, você concorda que você está ciente. E se você ainda tem dúvidas do que é necessário, do que você precisa ter para trabalhar dentro das normas, com o cadastro do Ministério da Defesa, a gente deixou ali um link dentro do nosso site e lá nesse link você vai ter uma página que vai te dar um resumo bem interessante e você vai com certeza matar as suas dúvidas do que você precisa, beleza? Então não deixe de clicar ali, não deixe de dar uma lida naquela documentação, ela é muito importante. Então aqui a gente clicando em ciente, ele vai baixar, beleza? Se precisasse exportar duas obras, ele ia te avisar também que ele ia dividir e que ele ia te mandar um arquivo zipado. Então agora a gente já tem esse arquivo que a gente baixou ali e a próxima etapa, caso seja a primeira vez que você está executando esse tipo de trabalho, tá aqui, ó, tá no celular. Então aqui no celular, pessoal, a gente vai no DJI Fly, beleza? Isso aqui é o seguinte, você só precisa fazer isso caso você nunca tenha ainda feito esse tipo de trabalho com o seu drone, se for a primeira vez, beleza? Então você vem aqui, ó, em guia de conexão, você vem e escolhe o modelo do seu drone, no meu caso aqui, o Mini 5 Pro. Ele não está ligado, beleza? A gente vai em exibição de câmera e vocês podem ver que aparece um iconezinho ali do lado, que é o iconezinho de waypoints. Se esse ícone não estiver aparecendo para você, basta você ligar o seu drone, colocar o seu celular no controle e fazer a conexão que ele vai aparecer, tá? Não se preocupe. Então você clicando ali, ó, você vai o quê? Você vai clicar naqueles risquinhos brancos ali, ó, e ele vai falar, ó, não existe nada, não tem nenhuma obra. E a gente precisa que exista uma obra waypoint aqui para que a gente possa substituir o arquivo. Então a gente volta aqui, ó, na tela inicial, a gente pode clicar no mapinha aqui, ó, e vamos criar aqui aleatoriamente 2 pontos, ó. Vamos, ó, um ponto ali, um ponto ali. Beleza, a gente criou uma obra waypoint, a gente vai clicar aqui nos 3 risquinhos, tá? A gente vai dar um salvar aqui e vai dar um salvar, beleza? Então ele salvou. Então agora a gente tem uma obra. Se a gente for sair daqui, ó, ele pode, se você for na casinha, ele vai pedir para salvar e fechar, a gente salva e fecha. Então agora a gente tem uma obra criada aqui. A gente já pode substituir o arquivo. Então agora, ó, vamos conectar o celular no computador, ó, importante, a gente vai fechar o aplicativo DJI Fly, tá? Você precisa fechar ele aqui para que dê tudo certo. Então eu fechei, beleza? Então, ó, colocamos aqui o celular conectado no computador. Dependendo do seu celular, ele vai pedir para que você permita compartilhar os arquivos. Então a gente vai colocar aqui, ó, transferência de arquivos. Aí ele pede para botar o dedinho aqui, desceu, beleza. Então agora ele abriu uma pasta aqui no computador, como vocês estão vendo, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui uma outra janela do Explorer, só para vocês acompanharem, para ficar bem didático. No celular, o que a gente vai fazer? Ó, armazenamento interno, beleza? A gente vai aqui em Android, a gente vai em Data, aí você vai rolar lá para baixo, você vai achar lá, DJI Go versão 5. E aqui, ó, a gente tem aqui, ó, Files, beleza? E aí, ó, lá embaixo você vai ter o Waypoint. Então aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma pasta cheia de números e letras. Essa aqui é a pasta da nossa obra. Se a gente abrir aqui, ó, vocês podem ver que tem um arquivo KMZ, tá? Então é esse arquivo aqui que a gente vai substituir. E lá no computador a gente está em Downloads, ó. A gente baixou essa missão aqui agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto aqui lá do que está no celular e vou copiar aqui para o arquivo que eu acabei de criar, beleza? Então apaga tudo e dá um Ctrl V. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai substituir, tá? Eu estou jogando lá para dentro, vou dar um copiar, substituir, pronto, acabou a etapa do computador, simples. Então a obra já está aqui,
tá? Vamos botar aqui para gravar a tela de novo. Eu vou abrir o DJI Fly novamente, ó. Vamos abrir aqui o DJI Fly novamente. Beleza? Então eu vou lá, ó, guia de conexão. Vou escolher o Mini 5 Pro. Vou dar exibição de câmera. Vou clicar ali no ícone do Waypoints. Vou clicar no ícone dos risquinhos aqui. Vocês podem ver que a miniatura ainda tá aquela antiga, mas se eu clicar aqui agora, ó, para abrir, ó, vocês podem ver que ele já importou a quantidade de pontos. E se a gente for lá no mapinha, ó, vamos tirar o zoom aqui. Olha só. Ele já está aqui, ó. Toda a obra que a gente vai voar. Então vocês podem ver, ó, se vocês quiserem conferir, a gente vai chegar no ponto 1. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai chegar ali, ele só vai inclinar o gimbal, né, para baixo. Tá? Então ele vai inclinar o gimbal para baixo. E quando a gente estiver lá em campo, quando ele chegar ali no ponto 1, a gente vai acionar o disparo de imagens a cada 3 segundos. Agora é ir para campo, para a gente poder então fazer esse voo aqui, vocês acompanharem, depois a gente volta para o escritório e a gente processa tudo aqui na Maps for Me Connect, beleza? Então, vamos para campo. Estamos em campo então, pessoal, vocês já estão olhando a tela aí do Mini 5 Pro que está montado aqui, e a gente vai fazer o que então? Clicar aqui no Waypoints, clicar na nossa obrinha que a gente acabou de criar lá no escritório, e vamos abrir ela. Vamos carregar ela aqui, olha só. Então vocês podem ver que a gente está exatamente onde a gente falou que ia decolar, beleza? Então a gente vai dar um avançar aqui, ó, e vai dar um gol, tá? Ó, a gente dá um continuar. Take off. Home point updated. Então agora ele vai se direcionar ao ponto 1, conforme vocês estão vendo aí na tela. Enquanto ele está indo ali, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, configurar, eu vou colocar, ó, temporizado, beleza? Para que ele tire foto a cada 5 segundos, tá? Então o Mini 5 no 50 megapixels, ele vai conseguir tirar foto a cada 5 segundos. Olha só, vocês podem ver que ele chegou lá, ele vai virar e ele vai tombar o gimbal. Olha só, ele tombou e ele vai ficar um pouco paradinho, tá? Então a gente já deixou essa programação dessa forma para que você tenha um tempo ali, quando ele chegar no ponto 1, você conseguir então colocar disparo a cada 5 segundos, tá? Então aqui, ó, ele tá voando conforme a gente programou. Olha só que beleza, pessoal. Eu vou virar para lá para ele ficar apontando para o drone certinho. Se a gente clicar aqui no mapinha, a gente vai vendo o que ele está fazendo, ó. Lembrando, pessoal, que você pode diminuir a velocidade, tá? Caso você ache que são poucas imagens, depois eu vou mostrar para vocês que vai dar certo, tá? Mas você pode, então, diminuir. E se você colocar ele para tirar fotos de 12 megapixels, você vai ter a opção de disparo a cada 12 segundos, tá? Então isso fica a seu critério. Se você for processar e sua máquina não for muito poderosa, 50 megapixels é muita coisa, eu sempre falo isso por aqui, vai deixar mais lento, vai gerar produtos maiores, mas consequentemente vai ter mais qualidade. Com 12 megapixels tudo fica mais fácil, e se você for processar lá na Maps for Me Connect, conforme eu vou mostrar para vocês, a Maps for Me Connect tem uma restrição, ela não aceita imagens de 50 megapixels, você vai conseguir enviar essas imagens, não se preocupe, e ele vai fazer uma redução lá para 20 megapixels, tá? Então, na Maps for Me Connect a gente vai mostrar para vocês depois como funciona. Então a gente continua acompanhando aqui na tela, ó, bem tranquilinho, pessoal, o levantamento fluindo bem. Vocês podem ver que a velocidade de cruzeiro é de 7 metros por segundo, conforme a gente configurou. Como existem muitos vértices nesse levantamento aqui, nas mudanças de vértice ele desacelera um pouco. Então vocês podem ver que a velocidade, às vezes, ela diminui, não precisa se preocupar, tá? Aliás, eu sempre falo, velocidade mais baixa, menos arrasto, maior qualidade, tá? Então vai do seu critério do que você precisa. E se você quer aprender todas essas configurações aqui, para que o seu produto tenha muita qualidade, para que você consiga configurar de forma a não ter retrabalhos, e se você ainda quer aprender a ter acurácia nesse tipo de trabalho aqui, porque eu garanto que tem muita gente se perguntando, pô, mas você está voando só com o drone, não está fazendo ponto de controle, como que fica a precisão, como que fica a acurácia? Então lá no curso a gente ensina você como obter acurácia, muita precisão num levantamento como esse, tá? Então, vou deixar os links aí embaixo também dos cursos, e lá na página da Maps for Me Connect você tem a aba de cursos lá também, para você conferir. Então, pessoal, ele está terminando o voo, ó, já está chegando no último ponto. Então, quando ele chegar ali no último ponto, ó, ele chegou, a gente o quê? Clica aqui para que ele pare os disparos, e agora ele volta para casa e está prontinho o nosso mapeamento. Então, vocês viram que é bem simples, é bem prático essa ferramenta que a Maps for Me Connect lançou,
Então agora a gente volta para o escritório, vamos processar e ver os resultados. Pessoal, retornamos de campo então e vamos ao quê? Vamos conectar o Mini 5 ao computador. Olha só, ele já identificou. A gente vem aqui em DSIM, deve ter um monte de imagem aqui, porque faz tempo que eu não apago nada. A gente pode pegar pela data aqui, ó. Então a gente tem do dia 23, ó. Nós tiramos então hoje 63 capturas de imagem, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu não vou nem copiar essas imagens, ó. Eu já vou direto ali na Maps for Me Connect. Eu vou aqui, ó, em processamento de imagens, tá? Primeira coisa, conferir se tem créditos, lógico. A gente tem os créditos aqui. Caso senão, você tem que comprar créditos para fazer o seu processamento. E o legal é que esses créditos eles ficam disponíveis para você para sempre, né? Eles vão sendo consumidos conforme você vai usando, eles nunca expiram, né? Então, se você quer fazer uma recarga maior para pagar mais barato, é interessante, fica a seu critério, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui, ó, um novo processamento, beleza? Então a gente vai dar um nome aqui, ó, levantamento estrada, Mini 5 Pro, beleza? Beleza, então o que eu quero? Eu vou querer ortofoto, relatório, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. Se você quiser só ortofoto e relatório, você podia escolher, você vai gastar menos créditos, né? Então o consumo de créditos está ao lado de cada configuração de produtos que você escolha, tá? Eu não vou usar pontos de controle, se a gente fosse usar, a gente marcaria aqui, aí ele vai abrindo umas outras opções, a gente não fez pontos de controle, então eu vou criar o pedido. A gente concorda com esse aviso aqui, é muito importante que você leia, para que você não tenha problemas depois, tá? Então você vai dar um concordar, ele vai pedir aqui, ó, para selecionar os arquivos ou a pasta, eu vou selecionar os arquivos. Então eu vou ali, ó, no Mini 5, na pasta DSIM, e eu vou escolher tudo que é de hoje. Então eu vou selecionar aqui as datas, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, do dia 23, que são as 63 imagens, eu vou selecionar todas e vou dar um abrir, beleza? Então agora, ó, isso aqui é muito importante e muito legal, pessoal. Vocês podem ver que ele criou ali embaixo, ó, uma miniatura do nosso trabalho. Isso é bom para você ver se as imagens estão corretas. Se você importasse, por exemplo, as imagens do seu drone e tivesse imagens antigas ou alguma outra imagem que não fosse desse mapeamento, você ia ver isso aqui muito longe, tá? Você ia ver isso aqui distante, porque cada foto tem uma coordenada, então você saberia que tem algum erro. No nosso caso aqui a gente sabe que não tem erro, ó. Ele importou tudo bonitinho aqui, então já está toda a rota do seu drone ali que você fez, tá bom? Então a gente vai esperar carregar as imagens para a gente continuar na contratação do processamento. E lembrando que essas imagens elas são de 50 megapixels, elas são mais pesadas, né? Então aqui se você ler, tá um aviso aqui, ó, sobre imagens acima de 20 megapixels. Sem pontos de controle, imagens com resolução superior a 20 megapixels, exemplo, fotos de 50 megapixels do DJI Mini 5 Pro serão redimensionadas automaticamente para 20 megapixels antes do processamento, sem nenhuma ação do usuário, tá? Então é muito importante você saber que as imagens serão reduzidas para 20 megapixels, tá bom? E no caso, se você habilitasse lá a chavinha dos pontos de controle, ele fala que ó, imagens acima de 20 megapixels não são aceitas, tá? Aí ele ia travar o envio. E por que isso? Porque para você fazer o apontamento, né, das câmeras, você não pode reduzir os megapixels, porque se você reduzir a quantidade de megapixels, o X que você fez em campo ele vai perder parte da localização dele, então o teu produto, mesmo usando o ponto de controle, ele vai sair deslocado. Então a gente não consegue fazer essa redução automática e, consequentemente, então a gente não pode aceitar esse produto, tá? Então, se você vai processar com ponto de controle, aqui você não pode enviar imagens acima de 20 megapixels, tá bom? Olha lá, pessoal, terminou de enviar então, ó, 63 de 63 enviados. A gente pode clicar aqui, ó, em finalizar pedido. E olha só, pedido finalizado. Aqui já aparece para você ali na sequência, ó, que ele está na fila. Logo, logo o servidor pega, processa e te devolve. Agora é bem rápido, é só a gente esperar, então a gente já volta. Então, pessoal, terminou o processamento. Inclusive, eu nem olhei a hora que eu tinha postado lá para processar, mas eu vou pedir para a produtora olhar e colocar na tela para vocês. Ó, agora são 15, 11, 12, mudou agora, para a gente ver quanto tempo demorou isso. Lembrando que hoje é uma segunda-feira e segunda-feira é o dia de maior movimento aqui na Maps for Me, tá? Então, a gente cresceu aqui, o nosso servidor tá maior, tá mais potente, então o tempo de espera diminuiu bastante, tá bom? Então, ó, a gente simplesmente clica em baixar aqui e a gente faz o download do nosso resultado. E enquanto ele está fazendo o download, eu vou abrir aqui
a Maps4Me Geolab, tá bom? Para a gente dar uma olhadinha na nossa ortofoto e no nosso MDT, para ver como vai ficar aí, tá bom? Então, ó, download concluído, a gente vai descompactar aqui, descompactar para resultado, e vamos dar uma olhadinha já como que ficou no relatório nosso GSD. Vamos dar uma olhadinha aqui, e olha aqui, ó, nosso GSD foi de 3 centímetros, beleza? Um bom GSD, lembrando que foi reduzido, né? Então a gente reduziu de 50 para 20 megapixels as imagens. Vamos lá no Geolab, então, vamos selecionar aqui o arquivo, ó. Vamos lá em Downloads, onde foi baixado o arquivo aqui, ó. Vamos pegar o resultado e vamos abrir a ortofoto. Então o Geolab, pessoal, é uma ferramenta que você usa dentro do seu navegador, tá? Você não precisa instalar ela no seu computador, então a gente criou isso para que você possa fazer login em máquinas diferentes e poder usar, tá? Lembrando que toda a renderização ela é feita dentro da sua máquina, tá? Então, se você for abrir ela em outro computador e a imagem, né, a ortofoto não estiver naquele outro computador, ele não vai carregar, tá bom? Olha só, então a gente abriu aqui, vamos fechar aqui o menu lateral e olha aí que belezinha o nosso resultado, tá, pessoal? Ó, então a gente tem a nossa rodovia aqui, olha só ali onde eu estava. Lembrando, pessoal, que isso aqui depende da velocidade do computador, tá? Então ele vai renderizando a imagem, tá? Ele já abriu uma prévia, então a gente já pode ir olhando. E olha aí, então a gente tem a visão aqui da nossa rodovia, tá? E se a gente vir aqui em camadas, a gente pode importar então o nosso DTM, que é o arquivo então de modelo digital de elevação. Vamos esperar ele carregar. Ó, terminou de carregar, então o que a gente pode fazer? Ó, se a gente tirar a visão da ortofoto, ó, a gente tem o modelo aqui, né? Então ele fica ali uma imagem de cores, né? Para que cada cor ali é uma elevação. E a gente pode fazer o que aqui, ó? A gente pode, se você quiser esmaecer a ortofoto para ver, uma coisa que eu acho bem legal aqui também é que dá para você ligar as ruas, ó, por exemplo. Se você quisesse, deixa eu desligar o MDT, ó, você pode ver aqui as ruas, né? Conforme você vê que tem deslocamento, né? Então o levantamento ele não foi feito com pontos de controle. Você pode também habilitar o satélite, caso você queira ali o complemento embaixo das imagens, né, de satélites. Então você tem o seu levantamento sobreposto com imagens de satélite. Então já que a gente tem o MDT, a gente pode criar aqui, por exemplo, uma linha. Vamos criar uma linha aqui ao longo da rua. Vamos criar uma linha ao longo da rua para a gente dar uma olhada então no perfil de elevação, né? Então, ó, criei a linha. Dei 2 cliques, opa, eu acabei criando 2 linhas, tá, beleza. Então a gente pode vir aqui, ó, em perfil, a gente pode escolher essa linha que a gente criou, tá, uma linha de 567 metros, e calcular um perfil. A gente pegou aqui, ó, intervalo de amostragem de 1 metro, então ele fica um pouco pesadinho, e olha só que legal, ó. Então esse aqui é o perfil, ó, enquanto você vai passando aqui o mouse sobre a linha, ele vai mostrando aonde que ela tá, ali em relação à sua ortofoto, tá? Inclusive você pode exportar um PDF disso, ó. Você pode exportar um PDF disso para você poder mandar para o teu cliente ou na tua obra aí, conforme você está trabalhando, tá? Vamos voltar aqui para o Geolab, beleza? Outra coisa que a gente poderia estar fazendo aqui, ó, bem legal que eu acho, é o que? Gerar as curvas de nível, tá? Então ele pergunta aqui, ó, qual é o intervalo vertical? Você quer de 1 em 1 metro, de 5 em 5 metros? Vamos deixar de 1 em 1 metro aqui. A gente vai fazer um buffer interno, eu gosto muito disso, tá? Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que criar um polígono, tá? Então vamos criar um polígono, ó, eu quero um polígono disso aqui, tá? Eu quero as curvas de nível dentro desse polígono que a gente vai desenhar aqui agora, tá? Então agora a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar e mandar gerar as curvas de nível, tá? Daí ele pede o polígono, como eu criei ele e não dei nome, ó, você pode ver aqui, ó, que a gente tem um polígono sem nome. Se eu desse um nome para ele aqui, ó, como curvas, tá? Se eu der um nome como curvas e aqui eu for gerar a curva de nível, ele vai estar aqui, ó, aparecendo curvas, ou se tivesse outro polígono eu podia selecionar também, tá? Então eu vou deixar de 1 em 1 metro. O buffer interno o que é? É como se você estivesse dando um offset para dentro ali, para que ele gere as curvas dentro desse offset. Eu sempre gosto de dar esse offset dentro, porque daí ele evita de fazer aquelas linhazinhas a mais ali que sempre atrapalham, né? Então eu vou deixar aqui suavização de curva, eu vou colocar no nível 3 e vou dar aqui, ó, um gerar preview. Para a gente dar uma olhadinha, ele vai gerar uma miniatura aqui das curvas de nível. Então, ó, aqui ele gera então um preview, beleza? Ele abriu um preview ali embaixo, ó.
E aí, o que a gente vai fazer? Aí, inclusive, ele dá aqui, ó, né, toda a suavização, qual foi o modelo matemático que ele usou, ele te dá a elevação máxima, elevação mínima, tá bom? Bem legal, né? E aqui a gente pode exportar o DXF, ó. Vocês podem ver que ele já exportou. Se a gente clicar no DXF aqui, aí você vai usar o seu AutoCAD, eu uso o ZWCAD aqui, ele vai abrir e você tem acesso, então, às curvas que criou aqui dentro da Geolab, tá? Então, muita gente não sabe gerar curvas, não tem um programa para isso, então você pode usar a nossa ferramenta e tá aí as curvas, ó, geradinhas, beleza? Vamos fechar aqui, então. Vamos voltar aqui, só para a gente concluir esse vídeo, pessoal. Então, vocês viram aqui agora essa poderosíssima ferramenta para você fazer mapeamento de estradas com o Mini 5 Pro, o Air 3S, ou seja, outros drones que não têm SDK liberado, do Mini 4 Pro para frente. Apesar do Mini 4 Pro ter SDK liberado, ele é o único drone que eu chamo de híbrido, que você pode usar tanto aplicativos como Drone Link, quanto também a metodologia de waypoints. Então, o Mini 4 Pro você usa aquela que te atende melhor, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica a dica então. Não esquece que lá na página principal da Maps for Me Connect você consegue solicitar uma utilização gratuita da ferramenta de geração de KMZ para você conhecer, para você dar a sua opinião e quem sabe você então decidir em fazer a assinatura do pacote para usá-la. Desejo que todos fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.